Janaína, você mencionou brevemente uma passagem então, pela Universidade Federal de São Carlos. E aquilo, eu estive lá pelo menos umas 2 vezes, é como uma espécie de celeiro de intelectuais negros, já isso desde décadas que vem sendo. Como é que foi isso, a passagem por lá? Também foi uma das melhores experiências na minha vida. Eu chegava no departamento de Sociologia da UFSCar às 8 horas da manhã e saía às 8 da noite. Todos os dias. Só para te dar um pouco da ideia do que era o ambiente, né? Do que é o ambiente da Sociologia da UFSCar. Porque é isso, você encontra com intelectuais negros, Ana Cristina Juvenal Cruz, Tatiane Rodrigues, a professora Petronília passou por lá, não é? O professor Walter Silvério e o grupo de pesquisas do professor Walter Silvério. E o que foi muito especial para mim nessa experiência foi poder acompanhar os alunos deles, orientando-os dele no grupo de pesquisa. Por quê? Porque você vê a formação de jovens negros para a luta intelectual, porque é uma luta, né? Não é só para o nosso desenvolvimento intelectual, mas para a luta intelectual. Então, pude participar da banca do Davidson Necose, por exemplo, que eu acho que hoje é um dos nossos principais intelectuais jovens, hoje já é professor universitário, e de tantas outras pessoas que estavam ali ao redor do professor Walter Silvério, que formam um clã, né? Ele forma um clã ao redor dele, e um clã assim, de discussões muito sérias, e muito densas, porque a formação na UFSCar, a formação desse jovem intelectual negro é uma formação muito densa. Então, o que a gente via, por exemplo, eu acho isso uma coisa forte lá, é que normalmente no mestrado e no doutorado, nos anos que eu tive na UFSCar, você sempre tinha alunos negros passando em primeiro e em segundo lugar, né? Então, para que a gente tenha uma ideia de como eles, desde a graduação, qual é a preocupação que esses professores mais velhos têm na formação dos mais jovens, né? Então, você tem realmente um grupo de elite sendo formado, não gosto muito da palavra elite, mas vou usar aqui, nesse momento, né, de pensamento ali. E eu tive a oportunidade de participar de alguns debates para a confecção do História Geral da África. Tem até aqui atrás de mim, né, o História Geral da África. O professor Walter é um dos coordenadores... Sim, olha, tá tudo ali. E o professor Walter é uma das pessoas... Então, tinha que fazer esse intervalo, porque nós, a nossa equipe com o Filó e tal, nós uma entrevista no Senegal com José Kizerbo. Essa eu ainda não vi. Pode recuperar no site do CUT. Essa eu ainda não vi, eu já vi várias coisas, mas essa eu ainda tenho que ver. Uau! E aí também, então, ver o fluxo de intelectuais negros, africanos e da diáspora debatendo como seria a criação desse novo fascículo do História Geral da África. Então, isso também foi bastante importante, né? Então, só para falar um pouquinho da minha trajetória, foi na UFSCar, ela realmente foi importante para que eu me reconheça, inclusive, como uma intelectual hoje. Agora, como é que você chegou a esse campo da comparação entre Brasil, Estados Unidos e África do Sul? Tem vários estudos a respeito disso, mas qual a importância dessa comparação, dessa abordagem que reúne esses países, que tem tantas diferenças, mas tantas semelhanças também? Qual a importância para você? Primeiro porque eu acho que a gente tem que eu trabalho no campo visual, né? Então, da cultura visual. Para mim, isso é importante, fazer essas comparações do ponto de vista visual. Mas eu acho importante a gente ter uma dimensão da história, e hoje foi um dia bastante especial também. Eu acompanhei a discussão de 3 intelectuais e militantes africanas e a Vilma Reis, com a Vilma Reis, hoje à tarde, e eu fiquei pensando que foi uma coisa extraordinária, né? E eu fiquei pensando no quanto a gente desconhece uma história mais global da negritude. E isso para a gente faz uma falta imensa. Por quê? Porque a gente não consegue aprender, né, com os países africanos, vários problemas que a gente tem hoje, e não só do ponto de vista da questão racial no Brasil,
né? Mas do ponto de vista da sociedade brasileira. Vários problemas que a gente tem hoje, se a gente olhasse para os países africanos, a gente conseguiria resolver de outra forma, né? Então, eu acho que tem uma fissura nessa compreensão de uma história geral do negro no mundo, e que a gente tem que reconstituir essa história para a gente conseguir entender qual é, de fato, o nosso papel, né, para a construção de um mundo novo. Porque se a gente fica pensando apenas na história do Brasil, e eu sei que é muita coisa pensar na história do negro no Brasil, mas se a gente pensar apenas nessa história do negro no Brasil, a gente não consegue ter as nuances, todas as nuances possíveis, né, do modo como a gente pode construir um mundo novo a partir das nossas especificidades. E não dá para a gente construir um mundo novo se não for um mundo em irmandade com o resto da diáspora negra, né, e com a africanidade. Não tem como a gente construir isso. Porque a gente veio... Pode falar. Porque a gente compartilha de uma ancestralidade. E quando eu penso nessa questão da imagem, né, que é o que eu estudo hoje, eu penso nessa imagem também como uma possibilidade de a gente compartilhar essa ancestralidade. Porque o que vocês estão fazendo quando vocês... né, o trabalho que vocês fizeram nos anos 80 com a cor da pele, o trabalho que vocês fazem hoje também é uma forma, eu acho que eu até comentei na live que vocês fizeram, né, que vocês são griots da nossa memória visual, é uma forma de dar corpo à nossa ancestralidade. É isso. E essa ancestralidade não é única, não está só no Brasil, ela é global. Eu falo global porque a gente está em todos os lugares no mundo. Isso é muito poderoso. Se a gente não reconstitui, né, essa nossa ancestralidade, inclusive em termos visuais, a gente não vai conseguir dar o passo para frente. O Festival de Cinema de Burkina Faso é uma referência para os cineastas de origem africana de várias nacionalidades. Mas eu queria saber como é que foram especificamente as jornadas cinematográficas da mulher africana, que você compareceu naquele país. Eu fui para a jornada junto com a Janaína Oliveira, que é hoje a principal referência no Brasil de estudos sobre cinema africano, e uma das principais referências no mundo sobre os estudos de cinema africano hoje, né? E a gente foi junto, então, para essa jornada, eu acho ótimo o nome da jornada, que é a Jornada da Mulher Africana de Imagem. Não é só a mulher africana que faz cinema ou que faz televisão, mas é da mulher africana de imagem. E para a gente foi muito forte, né, essa participação. Primeiro porque você vê que a inserção da mulher burkinabé, né, dentro do mundo da imagem é muito forte, muito grande. Inclusive, na TV burkinabé você tem... Não vou dizer cotas, mas você tem um mínimo de mulheres que devem participar da produção da TV, né? E isso é muito forte, principalmente quando a gente vê que em alguns países africanos, né, a produção de cinema local é muito mais consumida que a produção de cinema, do cinema americano, por exemplo. Em Burkina Faso, né, a produção local é muito mais consumida. Claro que ainda existem problemas estruturais da condição da mulher, né, no cinema, na televisão, mas mesmo assim é muito interessante a gente ver como elas estão gerindo essa participação, né, no mundo cinematográfico. Agora, o que foi fantástico também é poder fazer parte dessa comunidade de mulheres. A gente participou, esse festival ele ocorre a cada 2 anos, e a gente pôde viver o Dia da Mulher em Burkina Faso. O Dia da Mulher, 8 de março, é um feriado em Burkina Faso, um feriado nacional, onde todas as mulheres, todas as famílias, na verdade, festejam esse dia. Então, é um dos dias mais lindos, né? Um dos melhores dias para você chegar, ou para participar, ou para estar em Burkina Faso. Então, os panos, há um pano tradicional que todo ano é printado com o dia 8 de março. Todas as pessoas na cidade estão usando o mesmo pano, né? Estão com as roupas no mesmo pano e compartilham daquele dia, o dia de homenagem às mulheres. Então, também foi bastante forte por isso, assim, porque a gente viveu esse dia de homenagens. Embora a gente saiba que ainda existem problemas estruturais, né, da mulher
aqui no Brasil, mas também em Burkina Faso, mas é muito interessante pensar que esse dia foi pensado como um dia de luta da mulher africana. E quanto à memória, eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar é que a memória é uma proteção. Né? A nossa memória é uma proteção. Tem um trabalho da Rosana Paulino muito bonito chamado Parede da Memória, que é um trabalho onde ela coloca vários patuás, né, com impressões, com fotos de pessoas negras, pendurados numa parede. São mais de 1.000 fotografias impressas num patuá que fica numa parede. E isso é muito forte, porque a ideia do patuá como um amuleto é também a ideia de um patuá como uma proteção. Então, essa parede da memória dá esse significado de que a memória nos protege. Né? Só a memória nos protege. E, normalmente, quando a gente vai falar sobre a questão da cultura negra, a gente sempre pensa muito na memória, mas de um ponto de vista da oralidade. A gente sempre reforça a questão da oralidade, e isso é muito importante. Mas a gente esquece que a gente também tem uma memória visual. E que a gente construiu essa memória visual. Né? Se nós somos aqueles que fundaram o mundo e a humanidade como a gente conhece, assim que a gente pegou um graveto e desenhou na areia, a gente estava fundando ali a cultura visual. Assim que a gente abriu os olhos e começou a olhar para o mundo, a gente começou a construir a ideia de visualidade. Então, a gente constrói a ideia de visualidade no mundo. Né? Então, junto com essa construção, a gente também constrói uma memória visual do mundo. E isso a gente não pode deixar de lado, porque isso nos pertence. Né? Nós somos os primeiros a gravar, a fazer fotografias através de máscaras. Né? As máscaras são as primeiras fotografias. Não fotografias das pessoas, mas fotografias da alma, fotografia dos espíritos, fotografia, né, uma fotografia comunitária. E hoje a gente tem, né, a gente pode fazer retratos fotográficos. E tudo isso, desde dessa pintura nas paredes, ao desenho no chão, a fotografia que a gente está fazendo hoje, faz parte de uma memória visual negra que a gente criou no mundo. Né? A ideia de cultura visual é a gente que cria. Então, isso é muito importante, extremamente importante. A oralidade, né, nos constrói, mas a visualidade também nos constrói. Por isso é tão importante a gente lembrar, ter essas imagens que lembrem a gente quem a gente é e que nos lembre da nossa ancestralidade, porque toda imagem que é feita hoje, um dia vai se tornar uma imagem ancestral. Do ponto de vista de imagem, nós temos visto hoje, pelo menos, um crescimento em volume da presença negra na publicidade, nas revistas de moda, né? Algo que parece bastante importante e que muita gente talvez não consiga nem ver. Eu queria que você fizesse um rápido sobre isso, porque a gente vai ter que encerrar. Eu acho que quem está renovando o cinema e a imagem hoje no Brasil são as mulheres e são as mulheres negras. Quando você vê um filme como Cabela, e assim, tendo o Rio de Janeiro também como centro disso tudo, né? Quando a gente pensa como Cabela, por exemplo, estrutura esses filmes, ou tendo cineastas como a Viviane Ferreira, em São Paulo, Renata Martins, Juliana Vicente, na Bahia, Everlane de Moraes, né? Nós estamos revolucionando o campo das imagens. Eu estou programando com a professora Ana Paula e com a professora Bárbara um novo curso para esse semestre, e a gente conseguiu montar 13 aulas só com filmes de mulheres negras. Sem a gente, o audiovisual brasileiro não vai se renovar nunca. Ele só pode se renovar com a nossa presença. E essa presença já está se firmando nessa área. Janaína, eu quero agradecer muito pela sua participação. Obrigada. Nós teríamos aqui temas para continuar debatendo por horas e horas, mas com certeza teremos uma nova oportunidade de fazer isso. Então, eu quero agradecer e dizer que, com certeza, essa sua fala é uma fala que enriquece, especialmente para os jovens e as possibilidades que esses jovens, e mais especialmente ainda as jovens negras, em relação ao seu futuro dentro desse campo audiovisual. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço.